Dúvidas sobre os demais mecanismos e agradeço mais uma vez ao deputado Sérgio Brito pela oportunidade de falar e agradeço a todos. Muito obrigado. Quero agradecer aqui ao diplomata Hélio Franchini Neto, da Secretaria de Planejamento Diplomático do Ministério das Relações Exteriores, a sua exposição. E quero passar a palavra ao deputado Hugo Leal para suas considerações, suas perguntas sobre esse primeiro painel e o segundo painel. Senhor presidente, eu queria agradecer exatamente essa oportunidade de nós estarmos debatendo esse tema aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Eu não sou membro da comissão, mas entendi da relevância do tema numa visita que fiz recentemente à nossa embaixadora na ONU, a embaixadora Viotti, e que despertava naquele momento, quer dizer, naquele momento não, já vinha se discutindo a questão da transparência e o governo aberto. Eu achei que o momento, não poderia existir momento mais propício para o nosso país, especialmente aqui o Brasil, que nós discutíssemos isso. E a grande preocupação, tanto o embaixador Todd quanto o nosso diplomata Hélio manifestaram, quer dizer, disseram das linhas mestras que estabelecem o princípio desse entendimento do OGP, né, que é Open Government Partnership, é isso? Uhum. Exatamente. Então, essa linha mestra, quer dizer, que vai vincular, não vincular como método jurídico, entendi que Vossa Excelência disse, mas vai vincular com ações novas. E aí que reside, por isso que eu estimulei ao presidente, nós promovemos esse fórum de debates, porque o que de novo poderia ser acrescentado nessas relações dos países? Eu queria aí o apontamento já, por exemplo, nos Estados Unidos e no caso do Brasil. Ambos os países têm já uma cultura, principalmente os Estados Unidos, uma cultura dessa transparência, de acesso, cultura de acesso às informações. E o Brasil também já tem essa cultura, nós temos o portal de transparência, nós temos o Observatório de Despesa Pública, que recentemente recebeu um prêmio, na Tanzânia, se não me engano, foi isso? Um prêmio da Organização das Nações Unidas. Em que poderia, onde é que nós poderíamos situar, até para poder explicar para a população, que nosso papel aqui hoje, aqui como parlamentar, é demonstrar para a população, traduzir para a população o que significa governo aberto, ou open government. O que isso pode traduzir no dia a dia dela. E aí eu já aproveito para ajudar aqui no lado do Brasil, a questão das coisas mais relevantes que tramita nessa casa de leis aqui, é o orçamento. O orçamento é a peça fundamental onde deveria todas as atenções estarem voltadas para essa realidade. Afinal de contas, nós estamos definindo a aplicação de recursos. O orçamento no país hoje é só para quem tem maratonista. Vou usar uma figura de linguagem, o maratonista. Então, tem que ter muita disposição para poder acompanhar. Ou, se não, focos específicos. Então, eu queria saber onde é que a gente poderia melhorar a nossa atuação, digo nossa enquanto cidadão e nossa enquanto parlamentar. Em que essa OGP poderia nos auxiliar na questão, principalmente, do orçamento público, que quando você fala para a pessoa que o nosso orçamento gira em torno de 1 trilhão e 600 bilhões, a pessoa já saiu do dia a dia dela. Como é que estimula isso? Focando a questão do orçamento. E segundo, nós temos aqui, né, os parlamentares têm acesso ao CIAF, que é o Sistema de Acompanhamento de Administração Fazendária. Mas ainda restrito aos parlamentares e a quem está atuando. E nós temos um outro instrumento que é o SICONV, que é o Sistema de Convênios, ainda não aberto, ainda não está aberto. O sistema de convênio, onde nesse sistema de convênio estabelece ali a relação das entidades públicas, às vezes não governamentais também, com o poder público.
onde é que essa experiência de governo aberto poderia surtir, e aí essa é a nossa expectativa, e eu quero repetir uma coisa aqui, por isso nós estamos fazendo esse evento, a ideia, viu, ministro Jorge Raj, é fazer esse evento antes da assinatura do documento que vai ser em setembro pelos presidentes. Fazer essa discussão antes e logo em seguida fazer a avaliação da implementação dessas propostas, para a gente não se perder numa circunstância. Então, para ser prático aqui, tentar ser prático na minha pergunta, eu queria saber da experiência americana com relação ao orçamento e ao acompanhamento da aplicação das receitas, ou seja, da despesa pública americana, onde é que isso poderia auxiliar, e nós também, onde é que nós poderíamos auxiliar. Isso é um ponto específico, mas eu imagino que quando dois presidentes de países de relevância, como Brasil, Estados Unidos e outros que estão aderindo, no momento que eles sentam para poder discutir, eles devem apresentar alguma proposta já, alguma coisa palpável, palatável. E aí a pergunta também, depois eu vou fazer essa pergunta também ao ministro, mas passo ao nosso diplomata, o Hélio. Nós estamos aqui na casa tramitando o PLC 41 de 2010, projeto de lei que fala do acesso à informação. Onde a agenda legislativa pode trabalhar para que para que o produto dessa discussão seja efetivo? Onde? Que aí já é o dever de casa que nós aqui como parlamentares vamos cumprir. Então, presidente, eu ficaria por enquanto nessas duas perguntas para os dois. E sim, eu tenho uma pergunta também, professor João Magalhães, que na apresentação dele, quando ele fala de desafios, aliás, nem desafios, ele falou aqui eu vi uma coisa que me chamou bastante atenção aqui, que é a preocupação da repetição, disso não se tornar uma coisa repetitiva. Nós não estamos fazendo sobre a mesma coisa. Não encontrei aqui agora. Vossa Excelência falou do cuidado, né, que a gente tem que ter para que essas circunstâncias não se tornem apenas a mesma circunstância, só com uma roupagem diferente. Não sei se Vossa Senhoria está entendendo. Mas para mim é importante, né, na visão crítica que o senhor passou aqui para a gente aqui, eu queria saber em que ponto o senhor pode entender que isso seja uma repetição. Ok. Eu passo a palavra ao Dr. Todd Chapman. Bom, muito obrigado, senhor deputado, pelas suas observações e a pergunta que eu entendi, porque como os Estados Unidos, como estamos pensando em relação a esta iniciativa e porque queremos ficar envolvidos, para nós é simplesmente uma ótima oportunidade de compartilhar nossas experiências, mas também ganhar das experiências dos outros, porque com 40, 50, 60 países oferecendo como eles trabalham com Open Government, com governança aberta, nós vamos aprender. E isso é uma coisa muito boa para o nosso governo, mas também para os outros governos. Então, nós temos um interesse nisso. Também pensamos que é uma ótima maneira de desafiar todos nós para fazer mais, para ser mais e mais aberto para o benefício dos cidadãos. Então, para nós, esse tipo de esforço é muito importante e mostra não somente ao nosso povo, mas também ao mundo a importância da transparência na governança. Agora, sobre o orçamento que mencionou, não sou experto nisso, mas posso dizer que como é examinado nossos orçamentos nos Estados Unidos, detalhadamente, quando algum senador ou deputado nosso quer gastar dinheiro, é debatido, analisado por muitos grupos, sociedade civil, empresas, lobbies, governos estatais, é examinado em detalhe. E
mesmo talvez às vezes é um pouco frustrante, porque tantas vozes aí reclamando, que não é só nós que temos essa experiência, é bom para o sistema e se produz um governo mais participativo. Então, não é somente que os gastos são feitos de uma melhor maneira e mais transparente, mas também a importância de que todos nós, como americanos, sentimos que estamos participando. Então, quando eu gasto meus impostos, eu pago meus impostos, eu também tenho um direito a ter uma influência de como vai ser gasto esse dinheiro. E isso resulta numa governação mais participativa também. Então, para nós, eu acho que essa experiência de trabalhar com o Brasil neste partnership vai ser uma experiência linda e produtiva para outros, mas também para o nosso país. Só fazer uma réplica aqui, uma pergunta. Nós entendemos, o nosso orçamento aqui também é bastante debatido, nós estamos divididos em várias subcomissões. Sim. O detalhamento, a tramitação do orçamento nos congressos, imagino que eles tenham uma série de, dentro do regimento, uma série de análises que são feitas dentro dos critérios e acompanhamento também por parte dos estados. Isso sempre do poder público. Uhum. E como é que a sociedade lá participa? Só para citar como exemplo, recentíssimo, o presidente Barack Obama foi à televisão manifestar sobre o aumento do teto do endividamento. Uhum. Isso ele levou para uma discussão popular, que até então seria uma situação até bastante surpreendente. Porque que a população pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Sim, tem a ver com você. E ele conseguiu, quer dizer, num momento, claro, de bastante aflição, ele conseguiu levar isso para a sociedade discutir. Uhum. Antes dessa circunstância, da história atual, já teve um histórico da população participar desse orçamento, macro orçamento federal, e que tipo de instrumento existe? Sim, existem várias maneiras em que os cidadãos participam no processo. Na parte federal, que é o maior, você pode ligar para o seu deputado por telefone ou reclamar, e eles fazem também. Isso é muito comum. Em segundo lugar, também tem hearings, não sei como dizer hearings, reuniões, audiências, mas como estamos tendo aqui, mais ou menos. E é convidado representantes de vários de sociedade civil para representar vários pontos de vista. Então, isso é bem organizado, mas também quando chega ao lado do Estado ou da cidade, em muitas cidades nos Estados Unidos, é completamente aberto para qualquer cidadão entrar. E eles entram e dizem, por que está pagando $100 para os bombeiros aí? Então, é muito participativo, mas é através destas reuniões, na maioria, e também, claro, sempre indiretamente através da prensa e pressão social e tudo. Mas é muito através dessas audiências formais, dentro do Congresso, que a sociedade civil pode se expressar representando o povo. Passo a palavra ao Dr. Hélio Franchini Neto. Muito obrigado. Em termos de experiências, ou como pode haver uma contribuição do OGP, é preciso olhar o processo, ou seja, a estrutura que se está pensando para o próprio mecanismo. Além de uma declaração de princípios, que vai ser adotada pelos estados, cada estado, como já foi mencionado, cada estado apresentará um plano de ação com compromissos relativos à promoção da transparência que deverão ser implementados ao longo de um ano. E depois esse processo deve ser revisto para verificar como foi esse processo de avaliação, como foi esse processo de implementação dos compromissos. Todo esse processo tem como dado fundamental, e talvez essa seja uma das grandes vantagens da parceria, é a participação da sociedade civil.
Cito o exemplo do próprio comitê organizador da parceria, que é composto por 8 estados e 8 organizações não governamentais, 9 organizações não governamentais. Ou seja, a participação da sociedade civil ela ocorre a todo momento. Então, espero que nesse processo, a conformação, a elaboração de um plano nacional de ação suscite e estimule o debate sobre esse tema. E, à medida em que os estados vão apresentando os seus planos de ação e que esse debate vai sendo ampliado dentro do comitê, será possível conhecer experiências, conhecer desafios. Cada estado terá a oportunidade, em dado momento, de verificar eventuais dificuldades ou obstáculos à implementação e, se for o caso, procurar soluções que outros estados encontraram para problemas semelhantes, buscar assistência técnica, por exemplo, é um elemento que pode estar presente. Então, realmente, é o estabelecimento de um foro que contém elementos e pensa e também é orientado pelos princípios que já regem os demais compromissos multilaterais assumidos, mas que tem uma liberdade maior para que os estados possam buscar soluções para os seus desafios em matéria de transparência. No que diz respeito à lei de acesso à informação, eu pediria licença ao deputado para deixar essa pergunta em aberto para o ministro Jorge Hagi, que é quem poderá respondê-la com melhor do que eu. Muito obrigado. Só queria fazer só um complemento, presidente. Eu entendi, velho, que esse é o esforço que cada um vai tratar nessas relações, nesse esforço de parceria. O Brasil, como sugestão, já está levando alguma coisa, o que a nossa presidente de concreto está levando das ações que o Brasil está realizando? Uma ação ou 2 ações? Bom, os 8 estados que organizaram a estrutura, os 8 estados fundadores, vamos dizer assim, do OGP, eles deverão apresentar no 20 de setembro os seus planos nacionais. Os demais estados terão, os estados que indiquem o desejo de aderir à iniciativa terão 6 meses mais para elaborar seus planos de ação e apresentarão no primeiro trimestre de 2012 em uma reunião que ocorrerá aqui no Brasil. Quanto aos elementos substantivos do nosso plano, mais uma vez eu teria que pedir desculpas ao deputado e deixar também, porque o ministro, a CGU, é o órgão que tem trabalhado na preparação do plano brasileiro. Imagino que terão melhores condições do que eu de apresentar os elementos objetivos do plano brasileiro. Obrigado. Passar a palavra ao Dr. João Magalhães Neto. Eu agradeço a oportunidade que o deputado Hugo Leal oferece da gente talvez esclarecer um pouco melhor a abordagem que foi bastante superficial, até por razão do tempo. Mas, veja bem, nós colocamos ali na apresentação que esse conceito de governo aberto, primeiro que ele está a meio caminho entre Estado e administração pública. A gente quis pontuar, né, que, digamos assim, não é uma política, digamos, de Estado. Pelo menos não é assim que a gente está vendo, né? É uma iniciativa de governo, né? Para que ela tenha perenidade, para que ela, de fato, seja alguma coisa que represente o pensamento do país, da sociedade, ela precisa ter lastro constitucional, em primeiro lugar. Essa é a lógica que a gente pretendeu defender, né? E isso significa dizer, quando a gente defendeu a ideia de ciclos evolutivos e de ondas, não tinha nenhum sentido negativo, nem pejorativo, ao contrário. Era mais um reconhecimento de que num ambiente complexo de Estado, de governo e administração pública, é preciso que haja uma certa generosidade dos governos em reconhecer, né, o que as contribuições dadas por seus antecedentes, né, seus antecessores, né, no sentido de que aprender, inclusive, com os erros cometidos, né, porque isso é um processo de crescimento evolutivo, vai se aditando alguma coisa, vai se acrescentando. E que a mudança de governo, se ela representar uma ruptura no modelo de gestão,
isto não é benéfico para a sociedade e para o país. Isso vai ter uma conta, de alguma forma, a descontinuidade que vai ser paga. E vai ser paga pelos impostos, não tem outro mecanismo, né? Então, é nesse sentido, né, de que o governo aberto, pensado dentro dessa moldura constitucional, em primeiro lugar, e que as iniciativas de explicitação deste governo aberto na administração pública, no serviço público, se dê por instrumentos legais, né, discutidos e aprovados no âmbito congressual, porque, no nosso entendimento, é mesmo na casa do povo, onde se tem que se decidir quais são as prioridades, como bem lembrou aqui o deputado, né? Não é? Em última análise, se trata de fazer um balanço, um contraponto entre impostos e serviços. E essas duas variáveis não são independentes, ao contrário, elas são absolutamente imbricadas e elas precisam ter uma relação homogênea. Os serviços devem ser compatíveis com os impostos. Senão, vai ficar na sociedade, na opinião pública, sempre essa sensação de que os serviços são aquém do que os impostos, né, são cobrados ou são pagos. Era essa a observação. Posso fazer um complemento aqui, presidente? Quando Vossa Senhoria fala dessa questão da continuidade do processo, não haver ruptura dentro da administração pública, nos processos de evolução. Vossa Senhoria também provavelmente menciona que o país já passou por várias etapas, né? Etapas, por exemplo, que existiu o ministro da desburocratização, o saudoso ministro Hélio Beltrão, e que trouxe uma visão nova, uma visão moderna da administração. Depois nós tivemos o programa de reformulação, nós tivemos o MARE, né, Ministério da Administração e Reforma. Depois nós tivemos, logo em seguida, o programa de qualidade da administração pública, né, na administração pública, o programa de qualidade inserido. O transparência ou o governo aberto é uma evolução disso tudo ou na opinião do senhor, é uma evolução disso tudo, é uma soma, é um somatório desses programas, ou ele é uma ação nova, é uma inovação no sentido que consolida todo esse trabalho anterior? Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade de a gente esclarecer. Nós não tivemos ali a pretensão de fazer uma conceituação sobre o governo aberto. Nós defendemos a ideia de que governo aberto é uma atitude, em primeiro lugar, né? É uma postura de respeitar o direito constitucional à informação. Então, isso perpassa a um específico governo, né? Mas era mais no sentido de, como muito bem lembrou aqui o deputado, né? O país já viveu esses ciclos, essas ondas, né, que de alguma forma trouxeram benefícios, claro, né? Também teve alguns fracassos, né? É preciso reconhecer, né? Nós aprendemos muito mais com os fracassos, mas benefícios estão enfim, então que essas iniciativas, a exemplo do governo aberto, especialmente quando ancorada em instituições internacionais, funcionam como uma ancoragem muito positiva, né? E evita, no nosso entendimento, que haja esses ciclos episódicos, né? Que às vezes é enfrentado por circunstâncias, né? Por momentos, né? E resume-se às vezes até, como provavelmente a opinião pública acaba se contaminando, né, por essa ideia de corrupção, de escândalo, como se o surgimento, a explicitação de um problema, né, em qualquer administração, em qualquer setor, entendeu? Fosse alguma coisa que a gente devesse esconder, né? Não há o que esconder, ao contrário, deve ser enfrentado. Isso é do processo democrático, né? E para encerrar aqui a minha intervenção, deputado, eu entendo que isso é uma corrida de 42 quilômetros, é uma maratona, não é 100 metros rasos, né? E é de passagem de bastão. É preciso que seja, entendeu, ter um fio condutor que seja o interesse do cidadão e da sociedade. Isso é que tem que fazer a coisa avançar com o cidadão em primeiro lugar. Essa é a tese que nós defendemos na nossa apresentação. Obrigado. Quero agradecer
ao senhor João Magalhães Neto, palestrante do primeiro painel, o que é a parceria para o governo aberto, e também agradecer o senhor o diplomata Hélio Franchini Neto, da Secretaria de Planejamento Diplomático do Ministério das Relações Exteriores, e o Dr. Todd Shepman, ministro conselheiro da Embaixada dos Estados Unidos da América, palestrante do segundo painel, A Visão Internacional sobre o Governo Aberto. Eu quero desfazer a mesa, com exceção do ministro Jorge Age, e agradecer aos senhores expositores. Muito obrigado, doutor Todd. Obrigado. Obrigado. Passamos então ao terceiro painel, Governo Aberto e o Poder Executivo. Eu sou o ministro Jorge Age Sobrinho, ministro do Estado e chefe da Contadoria Geral da União, já se encontra aqui ao meu lado, e quero convidar o Dr. Luiz Alberto dos Santos, subchefe de Ação Governamental da Casa Civil da Presidência da República. Passo a palavra por 20 minutos ao ministro Jorge Age Sobrinho. Alô? Senhor deputado Sérgio Brito, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, é uma alegria para mim voltar aqui mais uma vez para compartilhar com os membros da comissão e os demais parlamentares, servidores da Câmara, assessores, jornalistas e meus companheiros de mesa, de mais um debate da maior importância, como todos